pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenadora do curso de Direito da UniRN e sócia da firma Albuquerque Pintos Advogados. Júnior Lira é advogado militante, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Potiguar, onde também foi professor do Núcleo de Prática Jurídica e é vice-presidente do Instituto dos Advogados Potiguares, o IAP-RN. Também é sócio da firma Albuquerque Pinto Advogados. E hoje eles vão estar aqui para falar um pouco mais sobre as inovações no direito contratual. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui, representando o projeto Chá Civil, um projeto da nossa casa, que tem o intuito de falar sobre o direito civil, e nada melhor do que estar representado por eles dois, para explicar um pouco mais sobre essas inovações, sobre o direito contratual na atualidade. Eu peço, por gentileza, que todos os participantes, por favor, desliguem as câmeras, desliguem os microfones e qualquer dúvida falem pelo chat. Eu vou estar aqui de olho em tudo e no final a gente promete responder qualquer dúvida, sanar todas as perguntas de vocês. Então é isso, eu vou passar a palavra para a professora Úrsula e eu espero que aproveitem, pessoal. Vai ser um momento muito bacana. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Mariana, pela apresentação. É um orgulho para mim estar aqui no nosso simpósio, não só como representante do UniRN, como coordenadora do nosso curso, mas também como convidada, como parceira aí do projeto Chá Civil, que eu sou particularmente, que os outros projetos não ficam com ciúme, mas como professora de civil, realmente eu admiro, o projeto e participo mais de perto, Então, assim, é um prazer tê-la como nossa mediadora, e ao final a gente vai convidar também o pessoal que está aí assistindo para um novo evento que a gente tem, na sexta-feira, também falando sobre o direito civil, Então, gostaria de também desejar, boas-vindas aos alunos nossos da graduação, da pós-graduação e o público externo, que nos prestigiam com sua presença na tarde de hoje. Eu sei que é uma dedicação diferenciada, especialmente porque vocês estão no período de férias. Então, só agradecimento, espero estar à altura, na nossa exposição, para que vocês acrescentem, um pouco de valor ao conhecimento que vocês já possuem. A nossa ideia, na tarde de hoje, era sintetizar e atingir 3 objetivos iniciais. Um é contextualizar a teoria geral dos contratos na era da tecnologia, apontar os efeitos da pandemia, vamos falar um pouquinho, do Covid, e o uso do ambiente virtual na formação e validade dos contratos, que diga essa nossa forma de simpósio, diferenciada, e agora não algo novo, mas algo rotineiro, nesse período de afastamento social, e, por fim, analisar as novas formas de instrumentalização dos contratos com o uso das ferramentas virtuais. Bem, por que a temática de inovações contratuais? Porque nós escolhemos essa nomenclatura para a nossa tarde de hoje, para a nossa exposição. Os contratos em si, o direito contratual, ele é um conceito dos mais clássicos. Dentro de uma sociedade capitalista, as expressões como pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos, vinculação das partes, segurança jurídica nesse contrato é algo que é imprescindível para a manutenção desse sistema capitalista. Mas o que é que a gente está vivendo de novo? Nós estamos vivendo um momento de sociedade de massa, com uma grande ampliação dos meios de comunicação, o que chamam agora atualmente de uma revolução tecnológica, ou quarta revolução industrial, dentro de um contexto de uma economia 4.0. E aí o uso dessas novas tecnologias, nesses tempos de internet, como popularmente vem sendo chamado, ele exige o que a gente chama de cultura de inovação. E, obviamente, que o direito, como regulador das relações sociais, ele não pode ficar afastado dessa realidade. Então, durante a tarde de hoje, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho das novas tecnologias e como elas vêm interferindo nas relações jurídicas. Então, novas formas de constituir obrigações vão surgindo. Na verdade, o que há de novo não é uma compra e venda, ela continua com o mesmo conceito, ou a doação, ou a permuta. O que há de novo são as formas de instrumentalizar
esses contratos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de todas as fases para vocês compreenderem o que seria isso de novo. E aí vem o Covid, né? Professora, de novo sobre Covid, não sei se vocês observaram, mas o tema do nosso simpósio multidisciplinar, né, ele tem como foco abarcar, né, todos os efeitos que nós estamos sofrendo nas diversas áreas com esse momento de isolamento social. Então, quando a gente fala do Covid-19, a gente está falando necessariamente de crise, de necessidade de inovação e de um momento de disrupções. E, obviamente, que vários conflitos jurídicos eles vão surgindo que impactam nas relações contratuais. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo, né, na tarde de hoje, já sentiram a necessidade, né, de revisar alguma cláusula contratual, de suspender um determinado pagamento, ou de extinguir uma determinada obrigação, em razão de modificações que ocorreram na vida de vocês, né, com impactos econômicos, nesse momento de isolamento social. Então, faz-se necessário uma adaptação. E aí, eu trouxe para vocês uma legislação que entrou em vigor há menos de um mês, né, dia 14 de junho de 2020, foi promulgada essa lei 14.010, e a professora Rosângela vai falar sobre ela sexta-feira. Ela criou um regime jurídico, né, um regime jurídico especial, temporário, emergencial, na verdade, temporário, nas relações de direito privado nesse período de pandemia. E aí afeta diretamente o nosso tema de discussão de hoje de tarde, porque ele diz o seguinte, que as consequências decorrentes da pandemia, ou seja, todos aqueles que sentirem, né, que o efeito da pandemia, de isolamento, ele causou algum efeito direto na sua relação contratual, esse efeito, essas consequências, elas não terão efeitos jurídicos retroativos, né? Então, não retroage, né? Então, será da data do decreto presidencial para frente, né? Incluídas as previstas no 393, né? Para quem não lembra, né, o artigo 393 é um dos artigos mais importantes do direito das obrigações, na verdade, do Código Civil como um todo, né? Tem mais de 2.000 artigos, mas o 393 é aquele que diz que o devedor, uma vez inadimplente, uma vez descumprindo sua obrigação, ele poderá se afastar do seu inadimplemento contratual, ou seja, uma causa de exclusão de responsabilidade civil, né, caso ele demonstre que ele não conseguiu cumprir por um fator alheio à sua vontade. E aí o capítulo único, o parágrafo único do 393, ele conceitua o que seria caso fortuito ou força maior, que é mais ou menos assim: caso fortuito e força maior são aqueles cujo efeito, né, você não conseguia evitar ou impedir. Então, por isso que essa legislação, ela fala em fatos imprevisíveis, né? Então, como é que funciona na teoria geral dos contratos normalmente, né? Eu faço um contrato de locação, por exemplo, eu tenho locador e locatário, as partes se encontram, criam as cláusulas contratuais, e em regra, eu coloquei, chamando a atenção, o princípio do pacta sunt servanda, esse contrato faz lei entre as partes, e as pessoas, elas vão cumprir esse contrato do início ao fim, da forma que foi previamente pactuado, né, cumprindo integralmente com suas obrigações. O Código Civil prevê essa brecha de que, se uma das partes tornar-se inadimplente por um fator alheio à sua vontade, e aí o Código fica aberto, né, e quem é estudando direito sabe que nós passamos alguns dias na disciplina de Civil 1, de Introdução ao Estudo do Direito, falando sobre o que seria eventualmente tipificado ou reconhecido. Então a gente tem que estudar N jurisprudências, né, para verificar mais ou menos o que é que tem sido aceito pelo direito como de caso fortuito de força maior, para conseguir afastar do inadimplemento. Traduzindo também para quem não é bacharel: juros, correção monetária, alguma cláusula penal que existisse, né? Então, você mesmo sendo inadimplente, você conseguir fugir dessa consequência jurídica. Então, da data do decreto presidencial para frente. O artigo 7º dessa legislação, ele diz que não se consideram fatos imprevisíveis, para fins exclusivos do artigo 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário, né? Infelizmente, já estaria aí se prevendo uma possibilidade de um desequilíbrio aí econômico, né? Inclusive, esse é o grande guia da nossa governadora, em discutir em abrir ou não abrir, a briga entre a saúde, né, e a prevenção social e a economia. Mas aí a gente observa por essa legislação federal que
há uma possibilidade, há uma previsibilidade, uma variação do câmbio, que o diga o dólar e o euro, né, que estão bem altos, comparado ao real, e ele diz que isso não é considerado algo imprevisível. Então, se eventualmente eu sou uma empresa que fiz um negócio jurídico, um contrato internacional, eventualmente indexado no euro, eu não poderia alegar, né, já previamente tipificado na lei. Na verdade, eu sempre brinco, a gente sempre pode, mas provavelmente não seria reconhecido, especialmente em razão da legislação, a aduzir algo imprevisível, o fato da pandemia para afastar do cumprimento da obrigação, porque o euro ele está muito alto, houve uma disparada do dólar, por exemplo, e aí eu fugi, né, desse cumprimento. Só para deixar claro, gente, esses artigos do Código Civil, eles falam da teoria da imprevisão e da teoria da não onerosidade excessiva, que, inclusive, no campo da educação, foi muito questionado por alguns estudantes, com relação à excessividade de contraprestações durante esse período de afastamento social, certo? O 478 e seguintes, ele diz o seguinte, que eu posso pleitear ao juiz, né, caso eu observe que minha prestação ela está muito desequilibrada, uma prestação desproporcional ao serviço que eu tenho, né, ou ao produto que eu adquiri, e eu posso pedir que o juiz ele resolva, traduzindo, eu posso pedir que o juiz extingua o contrato que eu havia pactuado, sem que isso seja uma rescisão antecipada e, novamente, eu não precise pagar juros, correção monetária, etc. Repito, como exemplo, algo que está acontecendo em grande monta, né, usando esse dispositivo, aliás, o artigo 6º, né, as extinções dos contratos de locação, né, os locatários com o home office, está sendo algo comum, eles pleitearem a extinção do contrato, 6 meses, 1 ano, 2, antes de fim do contrato, e fugir da cláusula penal, que é o nome que a gente dá, a cláusula, né, que ele pagaria as consequências da ruptura antecipada do contrato, certo? Então, quem não estava atualizado, né, com essa legislação, é importante vocês darem uma lida, porque ela vai além do direito contratual, certo? Bem, de tudo exposto, né, o conceito de contrato mudou? Não, gente. Como eu falei no início, o contrato é um conceito clássico, né, de todas as legislações, né, de algumas que eu conheço, principalmente na Europa, o conceito de contrato ele é o mesmo, né, inclusive o nosso Código Civil ele é um filhinho do Código Civil português, que por sua vez bebe do Código Civil francês, do alemão, então o contrato em todas essas países aqui citados, ele é um ato jurídico bilateral que depende de pelo menos 2 vontades, na verdade 2 lados, né, cujo objetivo é criar, alterar ou mesmo extinguir direitos e deveres de conteúdo patrimonial. E para trazer esse conceito, eu trouxe uma expressão de Tartucci, mas na verdade, basicamente, é um negócio jurídico bilateral onde 2 sujeitos se encontram. Aí vocês podem dizer, professora, com vontades antagônicas, não, com um fim comum, né? Porque se eu tenho alguém querendo comprar, alguém querendo vender, na verdade, há um encontro de vontades, né? Objetivando, nesse caso, extinguir um direito de propriedade para um e nascer um direito de propriedade para o outro com a transmissão do crédito. Então, isso não muda, né? Não muda o conceito de contrato, o que muda, como eu falei no início, a forma como ele vai ser instrumentalizado. E aí, com relação aos requisitos de validade, assim como o conceito de contrato, é clássico, básico de um aluno de direito, ele estudar, e obviamente não é esse nosso objetivo, quais são os elementos para que esse contrato ele tenha validade. Né? Então, pegando aí o exemplo que eu estava trabalhando do contrato de locação, né, que está sofrendo muita demanda, pleiteando extinção dos contratos, eu tenho os sujeitos, né, eu tenho no contrato de locação, nesse meu exemplo, um determinado bem imóvel, onde eu loquei para exercer minha atividade empresária, e eu tenho uma formalidade ou não, né, que eventualmente foi dada para esse contrato. E aqui eu chamo a atenção com relação à forma, né, porque quem é estudante de direito sabe que, em regra, quase nenhum contrato previsto no Código Civil, ele prevê uma formalidade especial para que esse contrato ele tenha validade jurídica, mas a gente vai falar um pouquinho na tarde de hoje sobre a formalidade que vem sendo dada, na verdade, a forma que vem sendo dada com o uso das ferramentas virtuais. Então, o Dr. Júnior Lila vai falar sobre os contratos eletrônicos, os smart contracts, a inteligência artificial nesse mundo dos contratos, o uso do blockchain,
né, como forma de garantir uma segurança jurídica, de dar maior celeridade, enfim, de trazer nova roupagem, né, a essa formalidade que faz parte dos elementos clássicos de formação dos contratos. Bem, assim como o conceito, né, e os requisitos de validade, as fases de formação do contrato, ela continua imutável. Né? Essa primeira, que eu gosto de chamar de fase da paquera ou negociação preliminar, realmente ela sofreu, digamos, vem sofrendo, na verdade, na última década, uma mitigação, uma diminuição, né, de incidência. Normalmente a gente diz que contratos de grande monta, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel de alto valor, normalmente existem tratativas iniciais, né, grandes, para prever a fase contratual, mas com essa nova era da tecnologia, tudo está muito rápido, né? Tudo está muito célere. Então, normalmente, o que acontece já é partir para a fase da proposta. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos meus pessoais, né? Que eu abri, inclusive, na manhã de hoje para colocar algo novo. Quando eu fui ver a exposição, coincidentemente, são 2 financeiras, né? Mas quando eu abri o meu Instagram, né, no meu celular, apareceu uma notícia, como é que eles chamam? Patrocinada da XP, mandando eu entrar e me inscrever em alguma coisa, né, um conteúdo para mim, estudando meu perfil de alguma forma, e no meu e-mail pessoal, né, não é no meu e-mail institucional, quando eu abro tem uma propaganda da Visa, né, me chamando aí para contratar, para empreender, para comprar alguma coisa. Então, a gente tem aqui na nossa tela 2 exemplos de propostas de contrato, e aí eu já apresento para vocês, né, na minha opinião, como realmente uma proposta séria e consistente, e que vincula, ou seja, a partir do momento que ele me mostra aquela proposta, ela está vinculando, ou seja, se eu clicar aí, clique aqui e disser sim, né, esse proponente, eu como aceitante, ele vai ser obrigado a cumprir, né, com aquilo que estava apresentado aí, né, nas cláusulas contratuais. Né, provavelmente, quando a gente clicar, né, vai ter um desenrolar aí de cláusulas predispostas, vai ter um contrato de adesão, assim chamado, onde a gente, como consumidor, não vai discutir muita coisa. Provavelmente a gente possa deparar com algumas cláusulas abusivas, mas obviamente a gente só vai discutir isso se houver um inadimplemento, né? Se não chegar mercadoria, se você vier a ser inadimplente, é que você vai entrar no mérito, eventualmente, de discutir a validade dessa cláusula. Mas, de pronto, vocês observam que é comum, né, nessa vida, nesse mundo digital, nós recebemos propostas de contratar em grande monta. E o 427, ele diz que a proposta é séria e consistente vincula, e o 429, ele diz que quando essa proposta ela é feita ao público, né, ela, e tiver todas as características de uma proposta, ela continua vinculando, né, esse sujeito que ele é o proponente. A terceira fase, na esfera digital, a fase da proposta tem esse ponto que muitas vezes eu entendo invasivo, né? Eu brinco que uma vez eu procurei um fogão e o meu Yahoo era cheio de fogão, né? Tem uma certa empresa que eu faço compras de roupa, se eu fizer compra de roupa, eu vou passar os próximos 6 meses com ela na minha timeline ali do lado do meu e-mail, oferecendo roupa, né? E ele, inclusive, sabe as roupas que eu pesquisei no aplicativo. Então, acho que tem sido bem invasivo, eu me vejo invadida enquanto consumidora na minha página pessoal, no meu ambiente mesmo, quando eu não quero comprar. Né? Então, as propostas, elas acontecem a todo tempo. Mas, com relação ao elemento volitivo, né, que é o aceito, que é o fim, né, que quando nasce, um vem, propõe, você vem e diz sim, né, e nasce aquele contrato, é o momento auge, digamos assim, da formação do contrato. Com o uso das ferramentas digitais, esse elemento ele ganha muita importância, né? Porque esse acordo de vontades, né, que pelo Código Civil ele pode ser expresso, e aí eu coloquei no material verbal ou escrito ou tácito, né? Normalmente, no ambiente virtual, nós teremos contratos, né, acordos de vontade de forma escrita, né, que é aquela letra bem miudinha, né, que você vai passando, alguns de vocês não leem, né? A gente não vai dizer a ninguém, mas às vezes a gente não lê, mas a gente vai lá e diz sim, se vincula, né? Naquele momento que a gente dá aqueles cliques, a gente está dizendo sim, né? E o tácito é você se comportar como diferente do não.
Que aí, nesse mundo virtual, seria, por exemplo, você receber o produto, né, e não devolver, e fazer uso, enfim, né, e ser considerado de alguma forma que tacitamente você aceitou. Atenção, que não muda o conceito clássico do Código Civil do silêncio, né, a nossa inércia, ela não é sim, né, a gente não dizer nada, ele mandar um e-mail dizendo que vai mandar uma mercadoria, etc., a gente ficar em silêncio, isso não significa que a gente fez sim, né, no aceite tácito você tem que praticar algum ato, né, que leve a crer realmente, que comprove pela outra parte que realmente você tinha ânimos, né, vontade de contratar. No elemento volitivo também tem um fator importante com o uso das ferramentas digitais, que é inclusive saber a identidade do sujeito. Né? Nessa nossa forma de comunicação que nós estamos fazendo aqui, né, é fácil identificar pela minha face, que é Úrsula, né, pela minha voz, poderia-se buscar, né, o UniRN, eventualmente o IP do meu computador, de onde parte, né, essa minha imagem, para verificar se realmente é Úrsula, o uso do meu e-mail que eu acessei a nossa página. Então, essas são algumas coisas, né, que induzem que seja realmente Úrsula que esteja exteriorizando a vontade e dando aceite, né, naquele determinado contrato. Então, na compra e venda, por exemplo, com autômatos, né, que é uma expressão bem portuguesa, que nada mais é do que aquelas máquinas, né, aquelas machines que a gente coloca, compra Coca-Cola, salgadinho, o próprio café, né, onde você, ao colocar a moeda, tacitamente você está aceitando comprar aquele cappuccino por R$ 2,50. Né? O difícil é quando o cappuccino não sai, que aí você tem que ligar para algum número, e aí a dificuldade seria nível de prova, né, de que foi ali, que você pagou, enfim, e que aquele negócio jurídico ele foi firmado. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que realmente, nas contratações virtuais, o acordo de vontades, né, esse sim, esse aceite, ele é um elemento que a gente tem que ter atenção. Um outro ponto, né, que o estudante de direito fica super chateado, né, com relação, não sei se tem aluno aí do professor Marcelo Torres, deve ter ficado chateado, porque com certeza errou uma questão na prova agora, no primeiro semestre, com relação ao aceite entre presentes e entre ausentes. Gente, o nosso Código Civil, em vigor, ele é de 2002, né, com a narrativa da década de 70, e não foi atualizado. Então, na verdade, quando o Código Civil ele vai falar em formas de comunicação entre ausentes, ou seja, né, à distância, ele não nomina nenhuma forma. Né? Por exemplo, citava-se o fax. Né? Quem é que nasceu na década de 90 não sabe nem o que é fax, provavelmente. Né? Então, outrora, a gente tinha que escanear um papel, né, e ele saía numa máquina chamada fax, e hoje a gente tira foto, a gente escaneia do celular, enfim, tudo em tempo real. Então, o Código Civil, ele fala que se eu proponho a alguém um negócio jurídico por telefone ou outro meio de comunicação semelhante, eu estou fazendo uma proposta entre presentes. E aí tem toda uma repercussão jurídica própria. Né? Então, tem uma proteção diferenciada, tem um prazo de aceite diferenciado, ou seja, tem uma regulação jurídica diferenciada que vocês têm que ter atenção, que essa ferramenta que nós estamos usando, Google Meet, o próprio WhatsApp, eles são formas de comunicação entre presentes. Né? Quem estudou direito, né, o pessoal da pós-graduação, há uns 10 anos atrás, pelo menos via que o professor vinha para a sala de aula discutir qual a natureza jurídica do e-mail, né? Se o e-mail era uma troca de um pactuar contratual entre ausentes ou entre presentes. Hoje o e-mail é utilizado mais como meio de prova. Né? Você conclui, eu uso aqui essa ferramenta, vejo a roupa, né, a coleguinha vê lá, quer, eu digo sim, transfiro o dinheiro, e a troca de e-mails muitas vezes é feita só para dizer estou grato pela sua preferência, foi um prazer atendê-lo, e etc. Né? Normalmente as comunicações têm sido cada vez mais com o uso das ferramentas digitais entre presentes. E tem um prazo de validade diferenciado, uma proteção diferenciada do que a proposta tipificada entre ausentes. Uma outra implicação que poderá ocorrer no objeto da nossa exposição, mas é interessante chamar a atenção, é com relação ao lugar em que o contrato foi celebrado. Não sei se vocês já fizeram uso, né? Eu tenho uma predileção por compras virtuais, eu gosto bastante, e já comprei em algumas vezes num determinado site que os produtos vêm da China. Vocês devem saber, eu não vou fazer a propaganda. Né, que são um e-commerce, né, inclusive a gente baixa um aplicativo, né, esses produtos eles demoram a chegar, normalmente são bem mais baratos do que o valor do mercado no Brasil, e aí, onde eu estou fazendo esse negócio jurídico?
né, em Hong Kong, é na China, né, no Japão, né, de onde vem aquela proposta contratual, de onde parte. É interessante depois a gente fazer, já me surgiu aqui uma dica, de a gente fazer uma discussão posteriormente com relação com o pessoal de TI, né, com relação a esse ponto que é muito importante para o direito contratual. Então, nós temos hoje o nascimento de contratos com o uso de e-mails, mensagens de WhatsApp, aplicativos de compra, né, os sites, né, do e-commerce. Então, é algo que é rotineiro, né, faz parte do nosso dia a dia, realmente é algo que a gente não pode fechar os olhos, né. Inclusive agora na época de pandemia, né, você chegava na loja e tinha um papel, vendas por WhatsApp, né, e aí os negócios jurídicos, eles passaram a ter uma nova forma, né, aliás, continuar na forma antiga, mas expandindo como novas formas de comunicação. E aí, gente, por tudo que eu falei, né, eu pergunto, como ligar o direito à tecnologia e à sociedade? Do que eu expus, vocês sentiriam dificuldade em responder que o direito está intrinsecamente ligado, né? Intrinsecamente ligado porque os alunos de serviço social e de psicologia, acho que sentem isso também com relação ao direito, o direito, ele regula as relações sociais e políticas, então o direito, ele não pode ficar afastado da realidade social, né? E se a tecnologia, ela emergiu aí, e doutor Júnior vai falar sobre o robô, né, a inteligência artificial, né, e toda a virtualização, inclusive, dos processos, obviamente que o direito, ele não pode se afastar. Então, apesar do nosso Código Civil, ele ser de 2002, e não regular, né, ao pé da letra, essas novas tecnologias, nós temos princípios, né, que podem nos ajudar nessas interpretações contratuais e, obviamente, regular e tratar com segurança jurídica essas novas relações, e a gente vai falar sobre isso. Nós estamos, na verdade, vivendo nessa onda aí da inovação, então nós estamos subindo uma curva, né, de ruptura de novas formas de negócio, né, que digam aí as startups, né, e o direito digital, que inclusive o UniRN é um dos pioneiros no Nordeste em ter colocado o direito digital como cadeira, né, hoje optativa e para a nova matriz obrigatória no curso de Direito do UniRN, porque nós estamos exatamente nessa curva, né, e aí com essas mudanças, dessas novas formas de contratar, né, ou você entra nessa esfera digital, fica para trás, e aí esse trocadilho que eu fiz, eu falo, Úrsula enquanto consumidora, e convido todos vocês a realmente entrarem enquanto consumidores, porque no futuro alguns produtos e serviços só serão consumíveis, né, ou servidos com o uso dessas ferramentas digitais, e digo que ainda mais para o bacharel em Direito, ou o futuro bacharel em Direito, né, que sem o uso da ferramenta digital, inclusive quem está na graduação já sabe que quando se formar, todos os processos estarão de forma virtual e provavelmente podem se deparar com a sentença, né, que foi promulgada com a ajuda aí de um robô. Então, realmente, não tem como a gente se afastar da tecnologia, né, e afastar o direito de tudo isso que há de novo, certo, gente? Então, feita aí essa introdução, espero que tenha ficado clara a minha fala, né? Ao final da fala do Dr. Júnior Lira, eu me coloco à disposição para dúvidas, e agora eu passo a palavra para o Dr. Júnior Lira. Peço a Mariana que feche meu microfone, Mari, por favor, para que o Dr. Júnior Lira comece a... Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do UniRN para participar desse painel e a presença de vocês aqui nessa tarde. Realmente, é um momento de transição que estamos vivendo, foi acelerado com a pandemia, né? E com home office, com empresas entregando escritórios e passando a trabalhar à distância. E o direito digital, apesar de não ser um ramo do direito, mas é uma nova forma de olhar para o direito. Então, é bem verdade que passados alguns séculos, desde a troca de mercadorias e o escambo, o habitat empresarial se desenvolve atualmente com ecossistemas integrados e com a cultura de inovação à frente, criando verdadeiros hubs de negócios, onde a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de uso e passou a ser o próprio produto, né, de atingindo diversas áreas ao mesmo tempo e exigindo conhecimento multidisciplinar do profissional jurídico.
Na prática, então, o operador de direito tem que seguir esse rumo para que possa atuar de modo eficaz na tutela das relações jurídicas e sociais nesse campo, com o surgimento dessas novas demandas e formas alternativas de negociação, que impactam em larga escala o nosso cotidiano. Então, nós vamos trazer, basicamente, a título de inovação nessa área, 3 tecnologias, 3 ferramentas que estão sendo utilizadas na área contratual, que é o blockchain, o smart contracts e a inteligência artificial. E elas trazem isso com as Lautechs e com as startups, de um modo geral. E, ao final, vamos falar um pouco da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor aqui no Brasil. Então, realmente, o direito digital passa a ser uma nova forma de entender o direito, pensamento e aplicação das leis nessa recente conjuntura, que é a era digital, foram modificados para atender os anseios da sociedade, exigem novas situações próprias do ambiente digital e que, consequentemente, demandam uma reflexão do profissional do direito. E quando não tiver resposta, vamos ter que ir para a base principiológica, né? Então, como lidar com os ataques virtuais e como as empresas lidar com as demandas dos consumidores nessas áreas. Inicialmente aqui apresentando para vocês a questão das Lautechs, é bem verdade que o direito está se digitalizando cada vez mais. Temos aí o processo digital, o processo judicial eletrônico, e como será essa nova dinâmica, né? Quando eu iniciei na advocacia, o processo ainda era físico, não tinha nada digital, e eu confesso que eu mesmo tive uma resistência para me adaptar a essa nova forma. Então, o pessoal que vai se formar daqui em diante já não vai sentir essa diferença, né? É mais ou menos como os profissionais antigos sentiram para sair da máquina de escrever para o computador. A resistência inicial, só que quando a tecnologia chega, ela não abre espaço, ela simplesmente chega e você ou adere ou fica para trás. Então, as Lautechs, elas trazem novas estratégias e ferramentas para a digitalização dos escritórios e atendimentos, de modo geral, uma série de transformações acelerando, que acontece acelerando, principalmente no cenário atual, né? Foi acelerado com o cenário atual. Os escritórios profissionais que melhor se destacarem, se adaptarem a essa nova realidade, vão sair na frente nesse mercado jurídico brasileiro, que é um mercado superlativo, com mais de 1 milhão de advogados e milhares de escritórios. E vão poder atender os seus clientes de uma forma mais eficaz, menos burocrática e mais centrado na atual realidade do seu cliente. Temos aí, isso é um site de uma aceleradora de startups, destacando 10 empresas de Lautechs que estão transformando o mercado jurídico. Então, isso mostra a importância de nos aprofundarmos e conhecermos cada vez mais o conteúdo e o produto dessas empresas digitais na área do direito. A questão do blockchain, que é uma ferramenta utilizada hoje no mercado, começou com a questão do Bitcoin, que é o blockchain. É uma rede que funciona com blocos encadeados, que sempre carrega um conteúdo junto a uma impressão digital. Então, o bloco posterior vai conter a impressão digital do anterior, mais o seu próprio conteúdo. E com essas duas informações, gera a sua própria impressão digital e assim por diante. No ambiente digital, os dados podem ser copiados, alterados e trocados. E o blockchain ele vem para eliminar essas duas possibilidades iniciais, que é copiar e alterar. Com isso, ele permite dar segurança jurídica aos contratos firmados com o uso dessa ferramenta eletrônica. E aí, como exemplo, nós temos as transações imobiliárias já sendo realizadas por meio de blockchain. E uma empresa que foi pioneira na incorporação imobiliária foi a MRV, uma construtora de nível nacional. Temos outra ferramenta que são os smart contracts, o que se trata? Trata-se de um contrato que se executa de forma automatizada, utilizando condições pré-determinadas, incorporadas a uma linguagem codificada que dispensaria a presença de intermediários, uma vez que o contrato é assinado digitalmente, distribuído e copiado. Então, em resumo, é um contrato que garante a execução de um acordo utilizando a tecnologia do blockchain.
ele é auto-executável. Então, qual a diferença dele para os contratos físicos, né? Por ele ter um código, ele consegue executar automaticamente a obrigação. No caso dos contratos físicos, em caso de inadimplemento, este último depende de terceiros e está sujeito a um sistema judicial público, que muitas vezes pode ser caro, demorado e ineficiente. Já os smart contracts têm uma linguagem de programação inalterada e esse código permite que ele seja auto-executável. Então, como exemplificando, numa relação de consumo entre um cliente e uma companhia aérea, por exemplo, tivesse um contrato vinculado ao sistema do aeroporto, com a cláusula que prevê uma indenização de R$200, por exemplo, em caso de atraso do voo, pela auto-executoriedade contratual, a indenização ocorreria imediatamente, sem a necessidade de buscar solução no saque da empresa, no PROCON ou no judiciário, sendo revertida essa quantia em favor do consumidor, ou então descontado a título de milhas do benefício dos programas de fidelidade, outra forma de indenização. Então, os smart contracts entram transformando os negócios jurídicos, é inegável, e é uma tecnologia decisiva na gestão jurídica, de um modo geral. Temos ainda a questão da inteligência artificial, que ela é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, então baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Então, como exemplos de inteligência artificial, para investigação de fraudes, a Receita Federal tem usado bastante, análise de documentos de contratos, análise preditivas de tomada de decisões, exemplo da inteligência artificial nos tribunais em si. E você veja aqui, isso é do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que eles estão usando, e é uma realidade do Poder Judiciário, o uso dessas ferramentas, e no caso de um escritório sediado em Recife, que é o Urbano Vitalino, que investiu na tecnologia de inteligência artificial e desenvolveu um robô que produz peça jurídica. Então, é sem dúvida um instrumento que chegou tanto no judiciário como na advocacia de um modo geral para ficar, né? Então, não tem como retroagir. É como a chegada do Uber. Os taxistas se revoltaram, inicialmente fizeram várias reuniões, várias manifestações, mas no final o Uber está prevalecendo e vai prevalecer e não tem como voltar atrás. Então, a realidade é se adaptar à situação, né? Isso é trazido por meio, principalmente, das startups, são empresas voltadas para a tecnologia. Essas startups têm alguns instrumentos jurídicos que são mais próprios delas, contratos de participação, de acionista, contratos de mútuo conversível, memorandos de entendimento, porque muitas vezes, eles sequer formalizam a abertura da empresa. E ela trouxe para a evidência no direito societário, já essas cláusulas todas já existiam, já eram amplamente utilizadas, mas elas trazem evidência em virtude da popularização do termo startup e das empresas desse segmento, cláusulas como direito de preferência, cláusula como direito de vesting, que prevê pressupostos para que o sócio adquira sua participação na sociedade por completo, cláusula de Cliff, que prevê um período de tempo mínimo para que os sócios obtenham a sua primeira participação na sociedade, cláusulas de tag-along ou drag-along, que são cláusulas relativas à aquisição de cotas e venda de cotas com direito de preferência, cláusula de lock-up, que veta que a transferência de cotas ou ações de sócios durante um determinado período. Esse caso específico, ela busca proteger o empreendimento, impossibilitando a saída de um sócio por um período, porque é essencial para o know-how da empresa, para que ela se estabeleça no mercado. E trazendo ao final desses instrumentos tecnológicos que estão inovando na área contratual,
está para entrar em vigor a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi baseada no Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. Então, é uma legislação, um produto de movimento global, no caso, um movimento legislativo e comercial, no qual os países e as organizações públicas e privadas reconhecem a importância dos dados pessoais e, por isso, a necessidade de regulamentar seu tratamento, de modo a estabelecer regras claras e garantir o desenvolvimento econômico e financeiro, bem como incentivar a inovação. A LGPD, ela existe hoje leis de proteção de dados em mais de 109 países, e ela visa basicamente, com principais mudanças para as empresas, o dever de atendimento aos direitos dos titulares, a organização de processos internos, a escolha de um encarregado de proteção de dados, a formação de um comitê multidisciplinar. Ela também causa um efeito dominó na cadeia, que seria empresas grandes deixarem de contratar ou licitar com empresas menores que não estivessem adequadas a essa legislação. Então, é algo que vai exigir que todas acabem aderindo e se regulamentando. E como direitos básicos dos titulares de dados, nós vamos ter acesso aos dados, correção dos dados incompletos, anonimização, eliminação e revogação. Então, a LGPD entra nesse cenário para criar um ambiente de maior proteção aos dados virtuais. Já partindo aqui para a questão das considerações finais, é bem verdade que os contratos, quando nascem, são com o intuito de serem cumpridos, né? Então, a intervenção estatal é excepcional, e em caso de inadimplemento, é importante verificar as consequências jurídicas do inadimplemento, identificar o evento que ocasionou o descumprimento da obrigação contratual e a sua duração, a natureza da obrigação inadimplida, o momento e o contexto da obrigação e as consequências sociais e financeiras para as partes. Em qualquer hipótese, seja no ramo contratual, na visão mais tradicional ou na mais, vamos dizer assim, na mais vanguardista, os contratos devem ser analisados caso a caso, devendo sempre que possível dar preferência à sua preservação, à sua manutenção e privilegiando, de um modo geral, a negociação de boa-fé entre as partes e a observância da função social. Então, a base principiológica é que vai nos guiar nesse novo momento de transformação, nesse momento de tecnologia, porque quando não tivermos respostas, vamos ter que voltar aos princípios, ou, aliás, vamos ter que se manter forte nos princípios para poder adequar a realidade social, a legislação, ou adaptar essa legislação às novas transformações. Então, esse seria o que nós teríamos para apresentar neste momento, com relação às inovações, e eu passo a palavra para a Mariana, para dar continuidade. Pessoal, estamos à disposição para as perguntas. Eu já vi aqui que tem uma de Alan Macedo, foi ainda referente à primeira parte, né, enquanto o Ursula estava falando, e eu vou ler aqui para vocês. É necessária a reformulação legislativa para adequação aos parâmetros tecnológicos de hoje em dia, ou a analogia se mostra suficiente em relação ao Código Civil? Acho que você está com o microfone desligado, Ursula. Maria, não ouvi, você pode repetir? Pronto, vou repetir. É necessária a reformulação legislativa para adequação aos parâmetros tecnológicos de hoje em dia, ou a analogia se mostra suficiente em relação ao Código Civil? Eu vi. Antes de responder, acho que é Alan, né, essa pergunta? Isso, foi de Alan Macedo. Eu gostei de comentar do Indiceia, né? Não fiquei me sentindo velhinha sozinha, não. Ela disse que conhece o fax. Ela disse que é desse tipo de comunicação. Foi verdade. Alan, eu vi a sua pergunta. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar em legislação, porque o Brasil ele tem esse, digamos assim, mau costume de tudo haver uma necessidade de uma legislação.
Na verdade, com relação ao nosso Código Civil, existe sim necessidade de mudança legislativa, mas em outros campos do direito, especificamente, por exemplo, direito de família, direito sucessório, né? Eu assisti no nosso CONIC do semestre passado, não sei se vocês assistiram, um mini curso, inclusive lecionado pelo professor Leonardo Medeiros, sobre direito digital, onde ele falou sobre vários aspectos no direito sucessório, por exemplo. Né? Então, assim, o nosso Código Civil, ele não imaginava que alguém fosse para o judiciário discutir uma herança de um Facebook. Como assim, o Facebook, né, uma herança? Porque, na verdade, tem a ver com o direito de personalidade, né, o reconhecimento dele como sujeito, né, e aí o direito do morto também de não ter invadido a sua privacidade, já que ali tinham trocas de mensagens privadas. Então, assim, realmente o nosso código ele não está preparado para essas relações, digamos assim, afetas ao direito de família e sucessões. Então, nesse campo, realmente, eu vislumbro uma necessidade de mudança legislativa. No campo contratual, não, porque realmente os nossos princípios, né, os princípios básicos do direito contratual, que, como eu falei, eles são princípios comuns no mundo, né, no civil law comum, então, pactus sunt servanda, força obrigatória dos contratos, princípio da revisão, não onerosidade excessiva, boa-fé, função social, ele consegue muito bem abarcar todas essas inovações. O que tem de novo, e aí precisa realmente legislar, como o Júnior expôs, é principalmente com relação ao direito empresarial, né? Então, assim, essas novas formas de empresa, essas cláusulas aí, muito do direito americano de entrada e saída de sócios, e aí elas estão sendo reguladas por legislações específicas, né? Mas, assim, nas nossas relações privadas, eu acho que a gente está bem aí com o nosso Código Civil, no que diz respeito aos contratos, né? Não sei se o Júnior tem algo a acrescer. Pessoal, então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor, envie aqui no chat, e lembrar de confirmar a presença através do credenciamento, o link foi colocado aí no chat também. E se não tiver algo mais, eu acho que a gente já vai precisar encerrar, né, professora? Também eu quero agradecer a presença do professor Luiz Alberto, que é da nossa instituição, nossa vice-coordenadora Adriana, e também de Lindécia de Araújo, que é assistente social. Foi muito importante a presença de vocês aqui, como a de todos os outros estudantes, até mesmo pessoas da área já, né, advogadas, e isso contribui muito para que nossa palestra fique cada vez melhor, tenha um engajamento melhor. Então, estamos aqui aguardando mais uns 2 minutinhos, alguma pergunta, senão a gente vai dar por encerrada a nossa palestra. Acho que a Adriana está querendo falar. Você tem algo mais, professora Úrsula? Não, era só o encerramento, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta a ser formulada, né, eu coloco meio à disposição para os alunos que eventualmente têm alguma dúvida, ou profissional. O que a gente tinha a expor, né, não era para vocês ficarem a tarde inteira, até porque às 17 horas nós temos um novo simpósio, estão desde logo todos convidados, né, nós temos um evento agora às 17 horas, temáticas específicas ao direito, né, nós temos amanhã com o processo penal às 15 horas e às 10 horas, acho que Mariana, não sei se vai passar a programação, mas aí é a lei nova, né, o regime jurídico emergencial transitório aí do governo Bolsonaro com relação aos condomínios, e vamos falar também sobre uma temática bem interessante envolvendo psicologia e serviço social, né, nas 17 horas na sexta-feira. Então, realmente, nós temos várias palestras interessantes, e aí, desde já, eu aproveito a oportunidade para convidar vocês a participarem. Especificamente, gente, ao nosso tema, era isso que a gente tinha a expor, então vou compartilhar aqui no chat o nosso e-mail, para se vocês quiserem posteriormente se comunicar, a gente está à disposição. E eu vou agradecer a presença de todos, né, mais uma vez abrilhantaram esse momento, já se viu
eu falo por mim, mas representando todo o chá civil, foi um momento ímpar, uma explanação excelente, como todo mundo está falando aqui no chat, né? A gente está recebendo muitos parabéns, e eu acho que foi isso. Professora Úrsula, doutor Júnior Lira, só tenho que agradecer pelas explanações, por esse momento incrível que vocês nos proporcionaram, e falar que sexta-feira, como a professora já havia falado, vai ter nossa próxima palestra, que vai ser com a professora Rosângela, sobre os reflexos da lei do RJET nos condomínios, que é essa lei que a professora Úrsula também falou hoje, que é a lei 14.010 de 2020. Então é isso, pessoal. Estou vendo aqui que vocês só estão nos parabenizando, fico muito feliz.